Vamos entender melhor por que o mercado está nervoso e sensível com as últimas declarações do presidente eleito Lula, quem é essa entidade chamada mercado e por que alguns liberais que apoiaram Lula e fizeram L agora estão batendo em retirada, como o caso de Henrique Meirelles, que disse estar mais pessimista porque Lula está dilmando e desejou boa sorte aos investidores. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois na quinta-feira a gente publicou um vídeo mostrando as declarações do presidente eleito Lula e por que aquilo acabou assustando o mercado, porque foi a sinalização de mais gasto, descontrole fiscal, como ele disse, gasto é investimento, e fez o dólar disparar porque os investidores, o mercado, que eu já vou explicar quem é, está reprecificando as expectativas, que eram de um Lula mais tipo Lula 1, indicando alguém como Henrique Meirelles e realmente com responsabilidade fiscal. E parece que esse Lula não está se concretizando e por isso o temor, por isso a piora, por isso a magnitude dos movimentos que a gente viu na quinta-feira. Eu estou gravando aqui na sexta-feira, final do dia, mas é importante até mostrar o tamanho do que aconteceu na quinta-feira, porque não é, assim, não se pode menosprezar. Primeiro eu vou colocar o diferencial entre a variação da nossa bolsa em dólares menos o SP 500. No dia de ontem, a gente teve o pior momento desde 2017, no famoso Joesley Day, onde o SP 500 teve um dia de muito otimismo, subiu fortemente, e aqui tivemos o oposto, uma forte queda da nossa bolsa, e por isso o chamado Lula Manteiga Day foi a pior queda relativa ao SP 500 desde 2017. E olhando pelo lado da moeda, eu mostrei como o dólar disparou aqui, só que enquanto isso o dólar estava caindo no restante do planeta. Olhando a alta da Libra e do euro em relação ao real, a Libra esterlina chegou a subir quase 7% durante o dia de quinta-feira e o euro quase 6% em relação ao real. Esse é o tamanho do movimento que ilustra o temor que as falas de Lula trouxeram para o mercado. Felizmente, essa situação toda acendeu a luz amarela no governo eleito e eles estão revendo a PEC de transição. Essa foi a notícia que saiu hoje até no Valor Econômico, que ela deve ser adiada para a próxima semana. Deu uma aliviada na tensão, mas ainda não resolveu o problema, porque apenas postergou ele para a próxima semana. Ainda há uma ideia de seguir adiante com esse tipo de gasto, mas o recado do mercado foi duro e por isso está sendo revisto. No dia de hoje, o dólar até chegou a estar caindo nesse momento, aqui 5,32, 0,34 de queda, 5,32 reais por dólar. Teve uma alta, chegou a 5,40, mas está fechando o dia em baixa. Porém, a curva de juros segue subindo. O DI 29 segue subindo, ultrapassou a marca de 13%, chegou até chegar hoje durante o dia 13,45%. Portanto, o mercado está precificando sim esse risco maior de descontrole fiscal, de trajetória da dívida pública ascendente e as repercussões que isso tem para a economia. Essa é a realidade. E eu quero trazer agora algumas declarações recentes que a gente viu ao longo do dia de ontem e até hoje de manhã, que ilustram uma, talvez, ignorância do que seja realmente a entidade chamada mercado e como as bravatas, as lacrações, elas não vão ter nenhum impacto e não vão surtir efeito nenhum no mercado. E eu quero começar colocando a fala de Lula no fim de quinta-feira. Deixa eu colocar aqui e aí depois volta para mim. Vamos lá. A reação do mercado financeiro. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com 4 anos do Bolsonaro. Então, e a primeira do Lula, agora de um jornalista na Globo News. Deixa eu colocar aqui e aí depois volta para mim. Vamos lá. Eu concordo que o mercado não é uma entidade maligna, mas é uma entidade bolsonarista. É um ator, na minha visão política, o mercado é um ator bolsonarista. O tempo inteiro, inclusive, quando a democracia esteve em risco, ele precificou a ditadura e foi em frente.
Pois então, essas duas falas revelam um profundo desconhecimento sobre como funciona a economia, como funcionam os mercados e o mercado financeiro. E primeiro eu começo falando que o mercado também precificou muito risco quando Bolsonaro trouxe alguma sinalização ruim de descontrole fiscal, de furo de teto de gastos. Inclusive, Bolsonaro lembra que pediu patriotismo para empresários quando era o problema da inflação, e o mercado reagiu muito mal também. O mercado precifica risco, e não importa se é Bolsonaro, se é Lula, se é Madre Teresa de Calcutá, não importa. O mercado precifica risco. Agora, é importante entender o que é o mercado, porque, claro, a gente acaba se referindo a essa entidade, o mercado, e é preciso ser mais claro nas definições. Quando eu, por exemplo, aqui falo sobre o mercado, eu estou me referindo ao mercado financeiro em geral, e o mercado financeiro é uma confluência de vários agentes investidores que estão espalhados pelo planeta inteiro, são milhares, milhões de pessoas de tudo que é tipo, com um nível de capital diferente, com graus de tolerância de risco também variado, com objetivos diversos e que estão todo dia participando desse mercado e precificando as suas expectativas com relação ao rumo da economia de qualquer país. Esse é o mercado que a gente fala, e o mercado não tem ideologia, não é uma entidade identificável que você pode conversar e que, por exemplo, você pode fazer bravatas desse tipo ou lacração, como o Lula diz, não, é para combater a fome e o mercado está ficando nervoso, eu vou fazer as pessoas comerem e o mercado fica fazendo a bolsa cair, o dólar subir, que coisa é essa? O mercado está sensível demais. Isso não funciona. O mercado precifica expectativa de acordo com o risco que ele está enxergando. E quando eu falo mercado, é esse conjunto de investidores que estão expressando as suas expectativas, e o conjunto dessas expectativas é o que forma os preços que a gente vê na tela de dólar disparando para 5,35 ou taxa de juros disparando. É assim que funciona no mundo inteiro. E se algum governo tenta impedir essa precificação, controlando o câmbio, controlando os juros, ainda assim o risco será precificado, mas ele talvez será expresso e vai se manifestar em algum outro lugar que nem sempre é previsível, mas o risco sempre será precificado. E o risco que agora o mercado começou a precificar é o que eu tenho dito. A expectativa que tínhamos de Lula sendo mais à la mercado, com um Meirelles da vida para a economia, isso está ficando para trás. E se isso está ficando para trás e Lula, como disse Meirelles, pode estar dilmando, isso é uma sinalização péssima. A gente já viu o que deu os anos de Dilma, que provocaram a maior recessão em 100 anos, desde a Grande Depressão. E se essa política, se essa cartilha, esse receituário for reeditado, iremos novamente na direção do fracasso. É isso que o mercado está precificando, e esse risco aumentou nos últimos dias, por isso essa grande mudança de humor. E aí, como disse aqui o jornalista na Globo News, e o Lula também, o mercado em 4 anos não ficou nervoso com o Bolsonaro. Aqui o jornalista dizendo, o Bolsonaro arriscando uma ditadura e o mercado não precificou nada, então o mercado é bolsonarista. O mercado está precificando a expectativa. E pode ter certeza que, mesmo em ditaduras, se há alguma estabilidade econômica, o mercado vai precificar isso. E o mercado, como eu digo, são os investidores espalhados no planeta inteiro. Investidores que são donos de hedge fund, investidores que são gestores de fundos de pensão, que estão investindo o dinheiro dos trabalhadores do Brasil, por exemplo. Tem tudo que é tipo de investidor que está arbitrando e buscando expressar as suas expectativas. A gente pode ter democracias que são instáveis e o mercado vai precificar essa instabilidade também. Então, apenas dizer ditadura, o mercado não precificou o risco de ditadura, eu discordo. Esse risco talvez estivesse precificado, mas o risco de instabilidade por uma eventual ditadura, isso não estava sendo visto pelo mercado. A gente vê o que acontece na China, durante anos a China crescendo e o mercado precificando estabilidade econômica, ações se valorizando, taxa de câmbio da China relativamente estável, claro que muito controlada, mesmo tendo uma ditadura comunista no país. Então apenas achar que o mercado não viu ditadura e deixou as coisas desandarem dessa maneira, não é assim que funciona. E por isso que eu digo que fazer essa
lacração, essas bravatas, deboches, tentar ridicularizar o mercado, isso não vai adiantar em nada. E a ideia do Lula de justificar o aumento de gastos para combater a fome, que, sejamos francos, é um populismo descarado e barato, isso não funciona. É como o sujeito que vai no banco, ou uma empresa que vai no banco tomar empréstimo e quer, usar o exemplo de uma família que é melhor, que vai no banco para tomar um empréstimo porque quer... tá precisando de dinheiro e dinheiro para pagar a comida da família. E aí vai analisar as contas da família junto com o gerente do banco e a gente vê assim, pô, mas espera aí, você está gastando com viagem para Disney, está gastando aqui com esse carro que você comprou, é uma Ferrari, está gastando com outro imóvel, você tá cheio de empréstimo, cheio de gastos desnecessários e agora você quer tomar mais empréstimo e está me dizendo que é para alimentar a família? Pô, quem sabe corta essas coisas que são supérfluas para realmente focar no básico. É isso que ele responderia, e se não respondesse isso, ele diria, não, pode ser, quer tomar empréstimo? Beleza, mas agora a taxa de juros vai ser muito maior porque você está endividado. O mesmo vale para um país também. Nós já estamos gastando muito, nossa dívida está elevada, o déficit para o ano que vem já está projetado, é um déficit relevante, e estourar mais ainda o teto de gastos vai gerar um déficit maior. Este é o grande problema. Então é preciso reduzir a máquina, diminuir os gastos, reforma administrativa, para acomodar então essas promessas. Não basta falar que é para combater a fome. Aí os adoradores da teoria monetária moderna vão me responder, não, mas o Estado não é uma família. O Estado pode emitir a própria moeda. Sim, é verdade. E se o Estado emitir a própria moeda para bancar o gasto, qualquer que seja, e isso gerar uma expansão monetária, a tendência é desvalorização da moeda e inflação. Perda de poder de compra do dinheiro. É isso que vai acontecer. Então não há mágica. Nenhum deboche, nenhuma lacração vai revogar as leis econômicas. E o mercado vai sempre precificar esses riscos todo santo dia. Não há mágica. Por isso que é preciso agradar ao mercado. O agradar ao mercado significa reconhecer que não se pode ignorar as consequências das leis econômicas. E por fim, eu quero trazer o que tem acontecido, porque a gente viu vários liberais, eu digo entre aspas, eu fiz vídeo sobre isso, vou colocar aqui em cima o link, no dia 19 de outubro, como os liberais estavam apoiando o Lula e sem fazer, talvez, o devido disclaimer ou alerta do enorme risco que poderia vir pela frente. Porque em nenhum momento o Lula se comprometeu com responsabilidade fiscal, com políticas macroeconômicas pró-mercado, pró-economia. Em nenhum momento ele falou isso. Pelo contrário, ele evitou de se comprometer e evitou nomear políticos ou economistas para o cargo de ministro da Fazenda. E nós ainda não temos essa definição. E aí, depois dessas falas recentes, a gente começou a ver uma debandada de tudo que é gente. Uma delas que fez o L, a economista Helena Landau. Vou colocar aqui primeiro rapidinho um breve trecho de uma fala dela na Globo News também. Vamos lá? Começo perguntando a sua avaliação sobre as declarações feitas pelo presidente eleito e a repercussão delas no mercado. Bom, acho que a minha avaliação é muito negativa. Acho que as pessoas que esperavam que o Lula viesse, um Lula pragmático, o Lula de 2003, que de fato fosse fazer um governo de coalizão, ouvindo diferentes visões, essas expectativas acabaram com esse discurso. Pode ser. Então aí, Helena Landau, já desesperançosa depois do discurso de Lula. Aí mais um exemplo de aqui deixa eu colocar primeiro o Armínio Fraga, também dizendo que estou vendo as ideias se afastando daquilo que acredito. Armínio Fraga, que ficou famoso por ter feito uma entrevista telepática com Lula e que foi publicada na forma de artigo na Folha de São Paulo. Para ser justo com ele falou que a escolha, no início dessa entrevista na CNN, ele falou que a escolha dele para o Lula, a preferência, não foi baseada na economia, e sim por questões de democracia. Mas agora esse risco à economia está se materializando e ele está reconhecendo isso, ainda assim ele diz que não se arrepende. E aí, por fim, o que tivemos no dia de ontem foi o Henrique Meirelles, que também fez o L do lado do Lula e do Alckmin em várias coletivas de imprensa, e num evento fechado para clientes do BTG Pactual, ele disse o seguinte: hoje começou a falar, o Lula, e aí ele começou a sinalizar uma direção a Dilma.
Estou pessimista, não tenha dúvida. Só posso dizer uma coisa a todos vocês. Boa sorte. Então vocês veem, esse é o resultado dos liberais que apoiaram a candidatura de Lula, sem nenhum plano econômico claro, explícito, uma expectativa que essas figuras formaram nas suas cabeças, mas que Lula nunca sinalizou e nunca se comprometeu com ela. Agora o que vai acontecer? Eu não sei. Eu espero que o Lula continue sendo pragmático, como foi lá em 2003, e reconheça a realidade do mercado, que não é uma entidade maquiavélica, mas sim que expressa e precifica a nossa realidade e os riscos do nosso país para a nossa economia. Vamos saber o que vai acontecer nos próximos dias. Espero que tenham entendido por que o mercado ficou de mau humor, quem é realmente o mercado e por que os liberais agora estão desembarcando do governo Lula. Fico por aqui, espero ter gostado desse vídeo e volto no próximo. Muito bem, é isto. Até faltou colocar um tweet aqui do Lula dizendo que eles vão respeitar quem não é igual a gente e peço a ajuda de vocês para fazermos isso. Acho que é mais uma sinalização de que ele não vai enfrentar de frente o mercado. Vamos ver.